queria antes de encerrar, Raj, Sim, claro. queria só dar esse ouro aí para o pessoal, Claro. que muita gente tem dúvidas, né? Aonde eu invisto? Eu só estou em R$ 100 para investir, só tenho R$ 500 para investir, o que eu tenho que fazer, né? Vamos começar assim, ó, com R$ 100, R$ 1.000, 10.000, né? 100.000 e 1 milhão, que o Sheik tem 1 milhão, né? Eu tinha pensado em fazer uma coisa um pouco menor, né? 100, 500 mil reais, só para Ótimo. a pessoa saber Sim, que, sim. poxa, com 100 reais eu Pra uma posso, faixa talvez de adolescentes ali, jovens. tranquilo, né? Então, hoje no R$ 100, como mercado é que nós é? temos os três perfis de investidores, né? Temos o conservador. O que é conservador? É a pessoa que, cara, não quer correr riscos, eu só quero meu dinheiro, Sim. no final do dia ali, tá lá intacto, melhorar um pouquinho. Temos o moderado, esse cara tá um pouco mais disposto a aquele pequeno risco, mas ainda assim eu preciso do dinheiro, eu não quero perder. E temos o agressivo, né? Que é, cara, eu tô disposto, vambora, o que for para ser vai ser, né? Sim. Aquela pessoa que realmente quer assumir riscos, né? Sim. Conservador, R$ 100 reais por mês. Então, são R$ 100 reais. Posso investir? Pode. Tesouro Selic. Renda fixa. Você coloca R$ 100 reais por mês, Vai cara, render quanto? daqui a 20%, depende muito. Mas hoje a taxa, por exemplo, hoje a taxa Selic está em 15%. Não vai bater 15%, está em 13 e pouco agora, né? Então, daqui a um ano, eu tenho, A rentabilidade média dele é de 13% ao ano. Então, se você colocar 100, você vai ganhar mais ou menos R$ 13 mais ou menos, né? Ó, tem imposto nessas coisas, né? Um ano. Ah, mas são só R$ 13. Tá, mas você vai colocar R$ 100 hoje, R$ 100 mês que vem, R$ 100 daqui a um mês. Lógico. Em 20 anos, eu fiz uma simulação aqui, fiz aqui uma simulação bem simples. Em 20 anos. Se eu tenho 15 anos hoje, então essa vai para os jovens aí de 15 anos. 15 anos, escuta. R$ 100 por mês. R$ 100 por mês. Quando você tiver 65 anos, que é a sua idade de aposentadoria, você vai ter investido R$ 60 mil, só, R$ 100 por mês. Você vai ter acumulado 1.800.000. Meu Deus. Quase 2 milhões. Você investiu R$ 60 mil. E você está colocando R$ 100 por mês. Com 60 anos. Com 65 anos. Daqui a 50 anos, você vai ter mais ou menos ali 60 mil. Você vai investir 60 mil, você vai ter um pouco mais que 1.800.000, quase 2 milhões de reais. Posso fazer uma pergunta? Qual que é a chance desse cálculo mudar ao longo desse tempo? As situações econômicas piorarem, abaixarem? Esse número, essa simulação que a gente fez aqui, ele está usando uma média de uma rentabilidade de 10% ao ano. A rentabilidade super tranquila, atingível, é o mínimo. Não estou falando de 15%, 20%, 10%, que é o ok. E se a gente pegar esse mesmo exemplo dessa pessoa de 15 anos, só que se ela tiver 30 anos e ela investir R$ 500 por mês, ou seja, a gente dobrou a idade dela e a gente colocou muito mais investimento. Ela vai ter quase os mesmos 1.800.000, só que ela vai ter investido R$ 210 mil. Ou seja, ao invés de ela investir 60, ela investiu 210 e ela teve quase a mesma coisa. Ou seja, quanto antes você começar, por mais que você tenha só R$ 100, melhor do que você esperar bater 30 anos para investir o dobro, por exemplo. Né? Então, o tempo ele é sempre mais favorável. Né? E se a gente quiser aumentar o tamanho do investimento? Você vai fazer um. E aí vou fazer aqui. Então, por exemplo, se a gente fala de R$ 100, você investe em Tesouro Selic, por exemplo, que ele é uma renda fixa, né? Ele vai acompanhar o mercado hoje. Hoje, por exemplo, renda fixa é a melhor opção que tem, porque ele é rentável e ele é seguro, né? Se você tem R$ 500, aí você pode mudar um pouco. Você coloca 80% nessa renda fixa e 20% num fundo de investimentos de baixo risco. Então, também isso não muda muito. E se você tem R$ 1.000 por mês, você pode colocar entre 80% e 90% nessas rendas fixas e de 10% a 20% nesse fundo de investimento de baixo risco. Fundo de investimento, divide, né? Você pode dividir um pouco. É diversificar, né? É bom você sempre diversificar, porque se alguma coisa acontecer aqui, tem ali e tal. Mas lembrando, para quem é conservador, uma pessoa que não quer assumir riscos, ótimo. Qualquer um desses três aqui é muito bom. Para quem é moderado, uma pessoa que assume um pouco mais de riscos, aceita riscos, né? Para quem tem R$ 100, cara, 70% em renda fixa, ou seja, R$ 70 por mês, e R$ 30 por mês ali você pode ir para renda variável, que é você virar sócio de empresas. Quais rendas variáveis que eu gosto? Não estou falando para fazer, mas eu gosto. São 2. Tem os ETFs, que são... ETF é basicamente... Ao invés de você ir lá e comprar 3 ações, eu quero comprar a ação do Itaú, ação da Vale, por exemplo, e ação, sei lá, do Banco Inter. Você compra um ETF, e esse ETF, ele já compra essas ações para você. Ou seja, ele já vai lá e escolhe algumas ações e monta na carteira dele. Ele faz um pacote para você. Faz um pacote, vamos dizer assim. Você vai lá e investe direto disso aqui. Ou seja, você está
Você virou acionista desses bancos, numa parcela menor, mas você pelo menos está diversificado, né? Então, o Banco Inter caiu, mas a Vale que subiu. E como é que a gente ganha dinheiro com isso? Valorização. Valorização da... Ou seja, quando eu vou vender as minhas ações, eu ganho. Exato. Você só vai ganhar quando vender. Quando vender. A ação está caindo, eu estou perdendo dinheiro? Não, porque você não vendeu. Espera lá. Você virou sócio daquela empresa. Ela passou por um momento ruim, caiu um pouco a ação dela, mas segura. E aí, por isso que a gente fala que tem que ser agressivo, porque a pessoa tem que ter o quê? Sangue, né? Tem que ter paciência para falar, caiu, mas eu sei que vai subir. Paciência. Assim, só falando uma coisa aqui, diz que quem mexe com ações, ele não consegue, não é para qualquer um. Não. Negócio de ações, compra ações, não é para qualquer um. Não fica achando que você comprou 10, 20, 30 ações da Petrobras ou num banco que você vai ficar lá todo dia olhando. Não é assim. Não é. Trabalhou com ações, é um mundo que você vai ter que ficar acompanhando direto e vender. Vende, compra, vende, compra. E outra coisa, compra quando a ação tá baixa. Não adianta a gente ir comprar a ação da empresa quando tá cara, né? Exato. Deveria ter um conhecimento. Se uma pessoa pois não tem conhecimento, tem que ter um conhecimento. Então hoje, por exemplo, o mercado, se o senhor perguntar para mim, o que eu invisto hoje? Aí eu vou te perguntar, o que você é? Conservador ou agressivo? Ou moderado? Se você for conservador, vai em renda fixa. Se você for um cara agressivo, cara, o mercado de ações está caindo. Sim. É uma ótima oportunidade. É uma ótima oportunidade, tá exatamente. Né? Só que assim, agora, a pergunta é... Mas ninguém sabe quando vai... Só que aí, vai subir amanhã, daqui a 10 anos, ou não vai subir mais? Ninguém sabe. Exato. Às vezes a empresa já chegou no limite dela ali, já cresceu tudo, agora só está caindo, né? Então, só retomando aqui rapidinho para a gente falar sobre moderado, que é uma pessoa que é um pouco mais segura, mas aceita um pouco mais de risco, né? Então, para quem tem 100 reais, cara, simples, 100 reais, 70 reais numa renda fixa, para você conseguir ter sua reserva de emergência, que é o básico, e 30 reais ali numa ETF, que é uma ação, ou fundo imobiliário, que eu gosto muito. Fundo imobiliário é uma ação, é a ação de uma empresa, de um imóvel, né? Então, você meio que tá como se você tivesse comprado um imóvel, e esse imóvel vai te pagando aluguel mensalmente. Tá. Então, além de você ganhar a valorização dele, você vai ganhar no aluguel. Você vai ganhar dinheiro com isso. Qual que é o nome desse investimento? Fundo imobiliário. Fundo imobiliário. Chama FII, né? A gente fala muito disso. Eu mesmo, minha carteira tá cheia disso. Então, mensalmente cai ali uma grana, que ele é similar a um aluguel. É como se você tivesse comprado um apartamento e colocado ele para alugar. Você vai ganhar aluguel com isso, né? Tem suas vantagens e suas desvantagens. Eu acho que numa próxima oportunidade a gente pode falar sobre fundo imobiliário, o apartamento, o que eu faço da minha vida. Né? É importantíssimo a gente trazer essas informações. Sim. Se você tem 500 reais, você divide 60% em renda fixa e 40% em renda variável, né? Fundo imobiliário, ETFs. Se você tem R$1.000, 50-50. Não tem para onde correr. Você coloca 500 reais sempre em renda fixa, 500 reais ali. Você está sempre seguro ali com sua reserva de emergência e você está se arriscando um pouco. Se você for agressivo, e aí que a gente vai entrar num novo tipo de ativo aqui agora, esse agressivo é quem é a pessoa que, cara, não tá importa, disposta, quer arriscar. Não tem medo. Com R$100, 50-50. Também 50% em renda fixa, 50% em renda variável. Para quem tem R$500, aí que entra um novo ativo, né? Então você vai colocar 30% em renda fixa, 60% em renda variável e 10% internacionalizar. Você vai comprar dólar. Você vai investir lá fora. Por que dólar? Dólar é uma moeda que está, hoje, por exemplo, está muito chamativo você investir em dólar. Porque a taxa de juros lá nos Estados Unidos, por exemplo, ela está muito alta. Então, se você investe lá, é a mesma coisa que você tiver investido em renda fixa aqui. Taxa de juros alta, lá também tá alta. Mas ali o rendimento é maior ou como é que funciona? Tem que ver lá como é que tá a rentabilidade. Mas lá, além de você ganhar na rentabilidade, você está ganhando no quê? No câmbio. Cara, agora você abriu um monte de pergunta, meu. Começou um monte de dúvida, mas com o tempo... uma Dá para abrir conta em dólar? Dá para você abrir uma conta, né? Hoje você faz investimento direto lá fora. E tem outras formas de você fazer esse investimento, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui de novo do Nubank, né? O Nubank hoje é um banco que ele é brasileiro, mas ele abriu as ações dele nos Estados Unidos, certo? Só que eu quero investir nessas ações. Como é que eu faço? Eu não tenho conta lá. Eu posso comprar uma coisa chamada BDR, né? Que é o quê? As ações dos Estados Unidos, que estão nos Estados Unidos ali, na bolsa deles, da Nubank. do Nubank, por exemplo, eles convertem em ações brasileiras. Então, ela tem um nome dela aqui próprio. Se eu não me engano, é NUBR11, alguma coisa assim. Vou procurar o nome, depois a gente coloca lá para eles. Claro. E aí você meio que comprou essa mesma ação que está lá, mas você já comprou em reais. Você não comprou em dólar.
ela tem uma porcentagem dela. Você então a operação é feita tudo aqui no banco. O dinheiro não sai, pode comprar tudo só aqui. que o banco transforma esse dinheiro em suas ações lá fora. É quase isso. Mais ou menos. Mais ou menos isso. Tá? Mas você pode também comprar direto lá. Eu quero comprar a ação da Apple, por exemplo. Direto. Você pode ir lá, abrir uma conta no Brasil, que ela já faz a conexão com a Bolsa Americana, por exemplo. Que lá tem várias. Aqui no Brasil só tem B3, né? Que a gente conhece, né? Sim. Lá nos Estados Unidos tem várias. Tem várias bolsas. Tem várias, O mercado brasileiro hoje, no termo de investimento, ele é muito imaturo. Muito imaturo. Para você ter uma noção, esse ETF que eu falei, aqui no Brasil não tem nem 1 trilhão. Lá nos Estados Unidos é trilhões e trilhões todo dia, né? Um mundo muito bacana, né? Então, e que para quem tem R$1.000, 20% ali renda fixa, 60% renda variável e 20% em globalizar a investimento que a gente fala, né? Dolarizar o investimento. Ainda mais hoje que o Brasil está com o dólar está muito alto, você vai comprar uma ação de lá, você vai ganhar na valorização e no câmbio, né? Então, se você comprar uma ação que está $1, por exemplo, você comprou uma ação que custa R$6. Mas se amanhã ela vira $2, você ganhou $1, que são R$6. Você não ganhou só $1, você ganhou R$6, né? Então é o dobro, né? Perfeito. Então acho que isso aqui é uma dica ali que eu gosto de passar para o pessoal, né? Cada um tem que entender que momento ele está vivendo, né? Então, por exemplo, se você é um jovem de entre 12 e 18 anos, começa com um conservador. É importante começar. Começa a investir. Começa no básico, porque a gente viu aqui no exemplo. Primeiro, né? Tem que começar a juntar o dinheiro, economizar, em seguida investir. E aí, ao longo desses anos, você vai crescendo, amadurecendo, né? Vai aperfeiçoando o seu conhecimento. Porque, como a gente falou aqui no exemplo, se você só investir R$100, que é numa Tesouro Selic, é muito simples. R$100 por dia. É uma coisa por que, mês. sabe, irmão, é uma coisa que precisa de um tempo para ficar mais claro para as pessoas. Não dá para a pessoa aprender tudo numa aula. Não vai aprender. Né? Não vai conseguir. Não vai. São nomes, são taxas, são não sei o que, são isso, aquilo. E mesmo assim, ainda às vezes complicam.